Beleza, Caio? Ok. Então vamos lá. Já vimos. Paramos aqui. Então agora, nossas ideias dos versores IJK, lembrando que versores, eles são unitários e representam o eixo coordenado que a gente está trabalhando, né? Então você tem ali um exemplo, eu tenho o vetor V, Vx, Vy, Vz, então eu quero escrever esse vetor V com as devidas coordenadas associadas ao eixo x, y e z. Então eu escrevo Vx no versor I, mais Vy no versor J, mais Vz no versor K. Aí você tem as ideias do espaço, né? O eixo tridimensional, onde o versor I está intimamente ligado ao eixo X, o versor J está intimamente ligado ao eixo Y, e o versor K intimamente ligado ao versor Z. Lembrando que os versores, eles são unitários e eles representam direção e sentido. E no plano, quando a gente fala plano, a gente está falando em duas dimensões, né? Eu tenho aqui o eixo no versor XI, YJ, e eu tenho a resultante, o módulo de V, que ele pode ser escrito dessa forma, tá? Aqui já contextualizando uma ideia do vetor posição, que a gente vai trabalhar, né? Vetor posição representado pela letra R. Aí eu coloquei um exemplo qualquer, o vetor posição, ele é denotado como 5x no versor I, mais 4y no versor J, alguma coisa aleatória, tudo bem? Avançando um pouquinho mais. Vamos falar um pouquinho agora de componentes retangulares. Isso aqui é importante. Esses componentes retangulares a gente usou bastante em tópicos de física, tá? Lá no primeiro semestre do ano passado, no começo do ano, onde as componentes retangulares você vai fazer aquela projeção para o eixo X e para o eixo Y. Ô, professor, Oi. depois o senhor pode voltar rapidinho o slide, depois o senhor terminar de explicar? Esse aqui? Isso, obrigado, prof. Já tirei print já. Obrigado. Bate-papo, eu vi. Marcos, vai printando os slides, eu não posso mandar para vocês, tá? Não, tá, já. Ô, Hélio, você dá uma avisada antes, quando você for mudar. Ah, tá. Maravilha. Pode ser. Combinado. Então, esse aqui a gente já printou, né? Vou virar. Como que seriam, então, essas componentes retangulares? Ou seja, as projeções desse vetor A no eixo X e no eixo Y. Eu já desenhei aqui para vocês, mas eu vou ilustrar o que eu fiz passo a passo. Quando a gente fala projeção, a gente está pegando aqui o eixo da aceleração, esse vetor aceleração, e eu projeto ele aqui, ó, no eixo X. Então, esse rapazinho aqui, ó, vai ser a nossa projeção do A no eixo X. Como que seria a projeção do A no eixo Y? Eu projeto ele aqui. Seria igual a decomposição de blocos. Ok. Igualzinho. A de Y. Esse vetor A de Y, se eu transladar ele aqui na frente com o mesmo módulo, direção e sentido, é o meu AY. Aí você vai fazer aqui, ó, virou um triângulo retângulo. Eu quero descobrir quem que é o meu AX e meu AY. Presta atenção, depois eu vou apagar tudo isso aqui, porque eu já desenhei para ficar bonitinho para vocês na hora de printar a tela, tá? O que seria o nosso AY? O nosso AY, ele está na frente do ângulo. Então, é o cateto oposto. Cateto oposto, seno. Então, vai ficar o quê? Ó, nosso AY é a projeção do A no seno de alfa. Porque se você fosse fazer ali, ó, seno de alfa, cateto oposto AY, dividido pela hipotenusa, que é o A. Não posso colocar vetor, hein? Ou eu coloco módulo, ou tiro a ideia do vetor. Multiplica em cruz.
O meu AY vai ser o A seno de alfa, que está aqui, ó. Então, o que vai acontecer? O que é importante a gente, em relação a esse ângulo, é o cateto adjacente. O que é importante a gente deduzir? Se for o cateto oposto, alguma coisa que a gente está estudando no seno. Se for o cateto adjacente, alguma coisa que a gente está estudando no cosseno. Então, o nosso AX vai ser o que a gente está estudando. É a projeção de quem? Do A no cosseno de alfa. Dúvidas nisso, pessoal? Professor, eu poderia levar como base, sempre que tiver o ângulo, eu calculo seno. E sempre que tiver sem ângulo, eu calculo cosseno. O problema é que a gente deduz o seguinte: o rapaz que está na frente, o segmento que está na frente do ângulo, é o oposto. O oposto é seno. É o cateto oposto. Aí a gente Ok. fala que é o seno. Porque Era mais ou menos isso que eu tinha falado, mas é melhor esse jeito que você falou. Lateralmente é o cateto adjacente. O cateto adjacente denota para nós o cosseno. Printa essa tela aqui que eu acho que ficou até boa, viu? Printa a tela que eu vou apagar ela, que eu fiz mais bonitinho para vocês. Dúvidas nessas projeções, pessoal? Alguém tem dúvida? Tem que entender isso porque vai ajudar a gente bastante. Tudo bem? Então eu vou apagar. Aqui, ó, o AX e o AY. Então o AX e o AY vai te dar no AY vai ser o seno. Então vai ser o A com seno de alfa. Vou trocar de cor. O AX vai ser o nosso A com o cosseno de alfa. Com essas ideias de AX e AY, podemos determinar o módulo do A. Opa, módulo do A vai ser quem, professor? O módulo do A vai ser a raiz quadrada da coordenada cateto ao quadrado, AX ao quadrado mais o AY ao quadrado. Como que seria escrito esse vetor A, professor? O vetor A, nós poderíamos escrever dessa forma, ó. Deixa eu trocar de cor para ficar mais elegante para nós na hora de estudar. Como que eu poderia escrever o meu versor, escrevendo em função dos versores? Ó, o meu A, opa, continua na mesma cor. Colocar um verde, em homenagem ao nosso verdão. O nosso A, ele pode ser escrito de que forma? O meu AX no versor I, mais quem? Meu AY no versor J. Posso encontrar o valor do ângulo aqui, professor? Posso, associado à nossa direção. Deixa eu colocar aqui embaixo, a nossa direção. Esse aqui seria o módulo, tá? Vou escrever aqui, ó, módulo. Como seria a nossa direção? Vou trocar de cor. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Direção. Vamos supor que a gente quer determinar esse ângulo. Nossa direção. Então, o nosso ângulo, nós podemos fazer pelo clássico da tangente. Cateto oposto, cateto adjacente. Então, a nossa tangente de alfa nada mais é que a razão entre o cateto oposto, o AY, dividido pelo AX. Mas, gente, quando eu falo direção, eu estou falando o ângulo. Então, não é essa razãozinha. Então, isso aí vai implicar para nós que eu quero saber o ângulo.
Então, você tem duas formas para você colocar o contexto em cima de ângulo. Você pode falar que o seu alfa é a tangente a menos 1 do AY AX. Lembrando, nossa calculadora tem que estar em DEG. Aí você vai apertar Shift Tangente, né? Que lá está a opção tangente a menos 1. Lembrar que a calculadora tem que estar em DEG. Ou você pode escrever o nosso alfa como o arco tangente. Arco tangente. Deixa eu colocar de outra cor para não ficar. Arco tangente do valor. Deixa eu colocar aqui uma. Deixa eu colocar esse roxinho aqui. Ou o nosso alfa, ele pode ser o arco tangente dessa razão do AY dividido pelo. Agora pergunta por que menos 1? Oi? Perguntaram por que menos 1. Porque a gente está calculando o inverso. A gente não tem o valor do ângulo. Para você descobrir o valor do ângulo, você tem que colocar o inverso. Olha, quem perguntou, dá uma olhada na sua calculadora. Você vai apertar a função Shift, né? É a segunda função, tangente a menos 1, que está lá. Então, quando a gente coloca esse sinal de negativo 1, nós estamos querendo determinar o inverso. Ou seja, nós não temos o valor do ângulo. Então, queremos determinar o ângulo. Então, pelo ângulo, você coloca o inverso, representado por esse menos 1. Ficou claro? Ok, senhor. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Perguntaram, senhor, como o senhor determina o ângulo alfa, beta, e eu tenho que ler o outro aqui. Gama. Isso, daí mesmo. Isso daí. Depende de cada exercício. Nesse exercício aqui, se fosse um exercício, esse aqui seria um alfa. Vamos supor que... printa a tela aí, pessoal. Ficou muito bonito esse aqui, hein? Esse escopinho. Printa a tela. Eu vou fazer uma suposição do ângulo ser um ângulo beta. Se fosse um ângulo beta aqui em cima, ó. Aí o que acontece? Esse rapazinho aqui não é mais cateto oposto. Para o beta, o oposto é esse aqui, ó. E o cateto adjacente é esse. Por isso que a gente tem que estar com aquele conceito na cabeça. Cateto oposto está na frente do ângulo. Então, para o ângulo beta, é o AX, o oposto, e o AY é o adjacente. Se fosse nesse contexto, você ia calcular lá da mesma forma. Ó, a tangente de beta vai te dar AX dividido por AY. Tá vendo que é o contrário aqui, ó? AY, AX. Agora é AX por AY. O beta, que seria o nosso ângulo, seria a tangente a menos 1 dessa razão. Aí você determinaria o ângulo beta. Poderia ser algo desse tipo. Ficou claro para quem perguntou? Tudo bem? Sim, senhor. Muito obrigado. Tá. Então vamos avançar um pouquinho mais. Mais alguma pergunta? Não, professor. Não. Então, ó, vou virar o slide. Virando o slide. O que eu fiz aqui? Aqui eu contextualizei a ideia do vetor posição. Porque qual que é o nosso objetivo? Lembra lá da mecânica da partícula? O pessoal que fez mecânica da partícula comigo de manhã, eu deixei bem claro para eles que nós tínhamos lá o ΔS, tínhamos a velocidade e tínhamos a aceleração. Se você viesse nesse sentido, você calcularia por meio da derivada. Derivada de dt. Então você tinha um espaço, se você derivasse, você encontrava a velocidade. Se você derivasse novamente, você encontrava a aceleração.
No sentido contrário, por meio da integral, né? Em relação ao tempo, eu tenho aceleração, eu integrava, encontrava a velocidade, integrava novamente, encontrava o espaço. Agora, nós não vamos mais trabalhar com essa variação de espaço. Nós vamos trabalhar com o vetor posição. Você vai trocar o ΔS por R. Vetor posição. Mesmo contexto, tá? Ao invés agora de ser variação de espaço, agora é vetor posição. Então, nós temos aqui, ó, um vetor inicial verde e um vetor final em azul. Qual seria a variação dessa resultante? É o roxo, violeta aqui, ó. Seria o início com o fim. Você faz a ligação. Então, para você determinar o tamanho desse montante em violeta, basta você calcular a diferença entre o R1 com o R0. Lembrando que esses vetores, quando a gente fala vetor posição, a gente tem que imaginar que são coordenadas no espaço, no eixo x, y, z, que está intimamente ligado aos seus versores I, J, K. Então eu contextualizei aqui, ó, o vetor posição, representado pela letra R, é um vetor que se estende de um ponto de referência, ou seja, o eixo zero, né? Normalmente a origem do sistema de coordenadas, até a partícula. Então vamos supor que você tem ali o eixo XYZ. Lembrando que essa ordem XYZ não é colocar qualquer jeito, hein? Isso aqui tem um modelinho, ou você vai fazer destrógero girando para a direita ou levógero girando para a esquerda. Então sempre memoriza XYZ. Se você quiser alterar, você vai fazer o seguinte: você vai substituir o X aqui, o Y aqui e o Z aqui. Então você está indo no sentido anti-horário. No sentido anti-horário, então você tem ali o eixo. Esse rapazinho aqui que era o X passou para nós agora como Z. Esse que era o X, ele passou a ser o X aqui e o Y aqui. Então, você tem uma ordem cronológica para você colocar, não é colocar de qualquer jeito. Por isso que é interessante você sempre memorizar. Faz o eixo XY no plano e a perninha que está saindo para nós, coloca o eixo X. Tudo bem? Então, eu fiz aqui os meus eixos X, Y, Z. Então, qual seria o vetor posição, professor? O vetor posição seria um eixo da origem do sistema, daqui, até um ponto qualquer de coordenadas da partícula. Vamos supor que aqui eu tenho a minha partícula está nessa transitando. Então, esse rapazinho aqui é o meu vetor posição, delimitando nessa ordem cronológica no XYZ. Foi um exemplo aleatório, tudo bem? Então, vamos avançar um pouquinho mais. Professor, faz um com número, se puder. Nós vamos fazer. No sistema internacional, o vetor posição é dado em metro, tá? Mesma ideia lá do ΔS, só que agora é vetor posição, tá? O ΔS, que é o deslocamento escalar, ele não é vetor. Por isso que a gente usa o R como vetor posição. Tudo bem? Sistema internacional metro. Então você tem ali o x0 no versor I, o x1 no versor I, o y0 no J, y1 no J, ou seja, o x tem que estar no versor I, o y no J e o z no K, respectivamente, nessas ideias. Aí a gente consegue contextualizar o vetor posição R0. Esse vetor R0 verde aqui, ó, eu posso escrever, como ele está no eixo do espaço, ou seja, nas 3 dimensões, eu posso escrever ele como um valor no eixo X, um valor associado ao eixo Y, um valor associado ao K. Ou seja, poderia ser algo desse tipo, ó. O vetor posição R0 poderia ser 5i mais 4j menos 3k. Alguma coisa desse tipo.
Ou seja, esse versor I, você lembra que está no eixo X. Esse versor J, você lembra que está no eixo Y. E esse versor K, no Z. Tá? E o R1, um outro qualquer, vamos pensar aí no 2I, mais 4J. Vou colocar o 4 de propósito. Vou colocar negativo 4. Negativo 4J. E positivo K. Quando a gente não coloca nada, quer dizer que é 1. Como que seria, então, o meu ΔR, minha variação do vetor posição? É o final, R1, menos o vetor inicial, que é o R0. Ou seja, final azul, inicial verde, vou calcular o valor do violeta. Então, meu vetor ΔR vai ser de que forma? R1 menos R2. Então, esse menos, então, 2 tira 5, vai dar menos 3. Vou deixar positivo aqui para zerar ele, de propósito. 4 menos o 4 vai dar 0J, não preciso pôr. E 1 menos o menos 3, 1 mais 3, mais 4K. Alguma coisa desse tipo, pensando em metros. Ficou claro agora usando números? Sim. Professor, por que você subtrai o R0 de R1? R1 de R0. Isso. Porque eu estou fazendo a variação. Lembra quando a gente estudava em mecânica da partícula, o ΔS? A palavra delta significa variação. O que significa? Significa o fim menos o início. O fim é o R1, início é o R0. Ficou claro? Ah, entendeu. Sim, muito obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, depois você poderia voltar no slide anterior? Ele estava... Voltar no slide? Verde. Isso. É que eu não tirei print. Não, o outro. Beleza? Depois desse. Você não tinha Oi? marcado outra coisa? Depois desse. Depois desse é esse aqui. A gente ainda Ah, tá. não finalizou ele. Printem essa tela que eu vou apagar esse exemplo que eu coloquei. Printa a tela. Printem. Professor, se no R0 o 3 é negativo, por que o senhor somou com o K de baixo que é positivo? Menos com menos. Menos com menos dá mais. Ah, é que eu achei que o K era positivo. Beleza? Beleza. Tem alguma pergunta? Alguma Perguntar se o pergunta? senhor vai passar o slide pra gente. Não, o slide eu não vou compartilhar. Por isso que eu estou deixando vocês ir printando a tela. Vou apagar, ok? Vou apagar esse slide, essas ideias. Avançando um pouquinho mais. Pegando essa ideia, esse contexto. Aí aqui ficou feio, hein? Deixa eu dar um ESC aqui para colocar ele pequenininho para ficar mais bonito para vocês. Manter. Espera aí. Ele ficou crescidinho aqui, não era para ficar. Aí. Então vamos lá. Como que seria, então, calcular essa distância, o módulo? O módulo eu calcularia pegando
coordenada do x ao quadrado, y quadrado, z quadrado. E a distância de P1? Mesma coisa, só que aí associada a 1, coordenada dele ao quadrado e do z ao quadrado. Então, se você tiver em 3 dimensões, você pega as coordenadas respectivamente deles e eleva ao quadrado, você vai descobrir o tamanho desse vetor R0 e o tamanho desse vetor R1. O deslocamento vetorial, ou seja, a variação, você vai fazer o R1 menos o R0, que nem a gente fez usando os números, tá? Então você tem ali essa diferença, lembrando que o delta, né, significa variação para nós. Então, como que seria? Seria o valor do x1 menos o x0 no versor i, tá aqui, ó. Y1 menos o y0 no versor j, tá aqui, ó. E o z1 menos o 0 no versor k. Então eu tenho essa diferença do i, essa diferença do j e a diferença do z, que nem eu fiz ali utilizando o exemplo, utilizando números. Tá? Dúvidas? Printa a tela que nós vamos virar o slide. Avançando então um pouquinho mais. Opa, tinha mais essa verdade, esqueci do delta. Quando você tem ali, ó, x1 menos x0, você tem ali o delta x. Y1 menos y0, delta y. E o delta z. Printa agora, pessoal, que eu vou virar o slide. Professor, tem uma pergunta aqui. Alguma pergunta? Perguntaram qual a diferença entre o x1 e x0. Como que chegou no x1, x0? Qual Você a vai fazer diferença aqui, ó, esse número menos o número que está aqui. Por quê? Porque você está partindo da variação do final, que é o 1, do inicial, que é o 0. Então você vai sempre fazer, ó, esse valor menos esse valor menos esse, e esse valor menos esse. Por isso que deu essas diferenças. Ficou claro? Mas ali é onde encontra o x0 e o x1. Eu acho que é isso que ele queria saber. Ah, não, aí vai te dar valores. Aqui é num ambiente geral. Aí vai te dar valores. Lembra que eu fiz com vocês o exemplo, colocando ali, ó. Vamos pensar que o nosso R0 é 4 no versor I, mais 2 no versor J, mais 1 no versor K. Aí vai ter alguma coisa desse tipo. Entendi. Então vai dar o R0 e o R1. Ele vai te dar os valores. Tá vendo? Esse 4 aqui é o X0. Aham. Entendi. Esse Y0 é o 2. Sim. E o Z0 vale 1. Entendi. Perfeito. Beleza? Mais alguma pergunta? Tudo bem? Podemos avançar, então? Podemos, senhor. Maravilha. Acho que se quiser printar essas ideias aí, ó, eu vou apagar, mas se você quiser printar, fica à vontade. Então, deixa eu apagar isso aí para avançar. Agora, deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo esse rapazinho aqui, ó? Mas, professor, como é que eu calculo o vetor em violeta? Poxa, se você quer calcular o vetor em violeta, você manda o módulo dele. Então, você vai pegar a primeira coordenada ao quadrado, segunda ao quadrado, terceira ao quadrado. Então, tá aqui, ó. O módulo daquela distância, você vai pegar o valor dele ao quadrado. Vamos supor que você tivesse ali, deixa eu voltar aqui, ó. Vamos pegar só um exemplo. 2 e aqui 3. 3 não, vamos colocar um pouquinho mais. 4. 4 ou 5. Vou colocar 5. Então, o meu x1 vale 5. Então, aqui, ó, 5. O meu x0 vale 2. 5 menos 2. Esses rapazinhos no versor I. 5 tira 2,
vai dar 3. Então, eu venho aqui, ó. Então, o meu módulo do meu ΔR vai dar raiz quadrada do 3 ao quadrado. Ou seja, nós calculamos aqui, ó, deu 3. Então, 3 ao quadrado. Vamos pegar aqui e colocar 5 e aqui 4. Y1 menos Y0. O Y1 vale 4. O Y0 vale 5. No versor J. 4 tira 5 dá menos 1. Então, menos 1 elevado ao quadrado. E o Z, a gente fala que o Z vale 2 e aqui 7. 2 tira 7. Um exemplo. No versor K, vai dar menos 5. Só que ele vai ficar tudo positivo, hein? Não podemos esquecer que tem que colocar parênteses. Aí você vai fazer 3 vezes 3, 9. Mais 1 vezes 1, 1. Mais 25. Raiz de 35. Ficou claro colocando números? Como seria o meu módulo do ΔR? Ficou. Ficou claro, pessoal? Quem quiser printar essa tela com esses números que a gente ilustrou. Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta no chat? Não, professor. Não? Então vamos avançar um pouquinho mais. Vou apagar isso aqui, tá? Essas ideias que eu escrevi. Aí a distância é aquele módulo que a gente viu lá, que era só calcular a raiz de 35, tá? Eu fui ilustrando para vocês. Vamos colocar esse exemplo, esse lazer. Ele diz o seguinte, ó. Ele quer que você constrói um gráfico do vetor posição. Ele deu as coordenadas do vetor posição. E calcula o seu módulo. Opa! Calcular o módulo é você pegar a coordenada do x ao quadrado, y quadrado, z quadrado. Mas vamos graficar. Vou colocar azul. Então, a primeira coordenada que nós temos aqui, ó, é a coordenada menos 3 no x. X positivo, x negativo vem para trás. Então, alguma coisa desse tipo aqui, ó. 1 negativo, 2 negativos, 3 negativo. Então, esse aqui é o menos 3. Menos 3 no x. Aí ele fala que a gente tem que ir mais 2 no y. Deixa eu trocar de cor. Se alguém não entender, vai falando. Então, olha o eixo y. Como ele é positivo, eu tenho que acompanhar esse segmento, ó. Então, eu tenho aqui 1, 2. E, por último, ele fala que a gente vai no 5Z, subir 5 unidades. Vou trocar de cor, por o verde. Então, aqui no 2, vou subir no Z, que é paralelo ao eixo Z. 1, 2, 3, 4, 5. Esse rapazinho aqui é meu 5Z. Opa, como é que é o vetor posição, professor? É o início com o fim. Então, vou colocar aqui, ó, violeta. Início com o final. Esse é o meu vetor R e eu quero determinar o módulo dele. Alguém não entendeu? Menos 3 tive que vir para trás do eixo X. 2 positivo a favor. E o 5 subindo. Meu vetor posição R é do início do eixo até o encontro dos vetores. Alguém não entendeu? Professor, falaram que não entenderam.
Entendeu o gráfico? Deixa eu abrir aqui o bate-papo. Alguém disse que não entendeu. Vou fazer de novo, então. Posso apagar para a gente fazer novamente? Vou apagar para fazer novamente, ó. Vou pegar aqui o azul. Então, ó, observa aqui, ó. Esse rapazinho, o menos 3i, está associado ao eixo X. O eixo X positivo, ele está a favor da seta, mas não pode ser positivo. Ele está falando que é negativo. Então, eu tenho que vir para a parte de trás. 3 unidades. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, esse aqui é o menos 3i. Tá vendo? Ó, o eixo I, o versor I está no eixo X. O versor J no eixo Y. O versor K no eixo Z. Aí ele fala que eu tenho 2 unidades no Y. Opa! Deixa eu trocar de cor. 2 unidades no eixo Y. Tá vendo? Ó, o eixo Y tem que ir na horizontal. Então tá aqui o meu menos 3. Então eu vou andar 2 unidades na horizontal. 1, 2. Esse aqui é o meu 2J. É só você fazer, ó. Acabou, começa, acaba e vai fazendo. Agora o Z. O Z, 5K. Se fosse menos 5, você ia vir para baixo. Depois você faz da origem até a ligação dele. Como ele falou que é positivo, eu tenho que subir. Deixa eu colocar aqui se fosse negativo, ó. Se fosse menos 5K, a gente vem, acabou aqui, ó, vai vir para baixo, ó. 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o menos 5. Qual seria o resultante, professor? Início aqui até a ligação dele. Esse seria o nosso R. Aí calcular o módulo dele. Tudo bem? Ô, professor, mas tipo assim, não tinha que começar a contar do zero, assim, lá do início? Porque o senhor começou a contar já da parte positiva, não era do zero que começava a contar? O resultado final é do eixo coordenado. É do 0 até o último vetor. Quando você vai colocando essas coordenadas aqui, ó, esse rapazinho está no X, esse está no Y, esse aqui está no Z. O que você vai fazer? Você vem menos 3. Então, menos 3. Está aqui, ó, o vetor menos 3. Acabou o vetor menos 3, vai vir no Y, 2 positivo. 1, 2. Está aqui, ó. Acabou o vetor 5 no K. Vem aqui para cima. Início com fim. Esse é o R. Ficou claro? Tá. Então vamos lá. Então apagar isso aqui que tava, não é menos 5, né? Ele é 5 positivo. Então eu vou no 5 positivo. Então eu vou subir 5. O que eu fiz aqui? Eu fiz soma de vetores. Começa, acaba e vai fazendo. Então você tem ali uma unidade, 2, 3, 4, 5. O meu vetor resultante, que eu vou colocar em violeta, é o início. Deixa eu apagar esse início aqui, né? É o início com fim. Início com fim. Eu quero calcular o módulo dele. Então, e aí, professor, qual ângulo eu usaria? Não, aqui não dá para determinar o ângulo. Aqui você, para determinar ângulo, você teria que pegar de 2 em 2. Dá muito trabalho aqui. Tá? Aqui você teria que fazer de 2 em 2. Nossa, dá muito trabalho. Porque aí você vai fechar aqui e ele tem que supor para você que tem uma direção aqui para você saber o valor. Mas para esse exercício não tem como. Tá? Professor, então o que está em lilás é meio que um vetor resultante. Os outros 3 são outros vetores também.
Na verdade, o que foi? Foi o vetor menos 3, 2, 5, começo com fim, resultante. Foi isso que nós fizemos. Beleza. Vamos lá. Calcular o módulo. O que vai ser o módulo, professor? Vai ser coordenada ao quadrado. Então, o módulo do vetor R vai ser a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, menos 3 ao quadrado, mais segunda coordenada ao quadrado, mais terceira coordenada ao quadrado. Não precisava nem colocar o parênteses, né? Vou até apagar o parênteses aqui do 2 e do 5. Ao quadrado. Ou seja, o módulo do vetor posição vai ser 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Olha só, ele era negativo, fica positivo, tá? Cuidado com esse jogo de sinal. 5 vezes 5, 25. Módulo do vetor posição vai ser a raiz quadrada. Se não estou enganado, é 38, né? Isso. 6,08, né, senhor? Você tinha falado antes, acho que era assim. 6 alguma coisa. 6,1? Você tinha feito antes, senhor? Agora não lembro, tô sem calculadora. Aquele lá eu tinha feito, se eu não me engano, era 35. 6,1. 6,1? Então, portanto, 3 pontinhos. Portanto, o módulo do vetor posição, aproximadamente, deixa eu colocar aqui o aproximado, né? O símbolo do aproximado, parece o tio. 2 tios, né? Aproximado. 6,16 metros. Deixa eu pegar minha calculadora, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, professor. 6,16. Maravilha. Dúvidas? Dúvidas? Pessoal, fala para mim, ó, quem tem hora aí. Deixa eu arrumar aqui no meu relógio da calculadora. 9h30. Quanto? 9h30. 9h30? Beleza. Alguma dúvida no chat? Alguma pergunta? Ficou claro? Pode printar a tela. Então vamos avançar um pouquinho mais. Avançando. Lazer número 1. Então vamos lá, vamos colocar em prática todas essas ideias que a gente veio montando, colocando agora um número, para ficar mais claro para nós. Bom, ele pede para a gente determinar a variação do vetor posição da partícula de 1 até 2. Então é o seguinte, deixa eu só... Não. Então você tem o seguinte, ó. Deixa eu trocar de cor aqui. Eu tenho o meu módulo do meu vetor R, meu delta R, é a variação de quem? Do meu R2 menos o meu R1. Mas quem é o R2? Ele não pede o módulo, né? Só pede o deslocamento. Depois que terminar, eu falaria para vocês como que pega o módulo. Como que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a coordenada do I, do J e do K subtraindo. Então, ó, 9 menos o menos 3. Então, deixa eu colocar um colchete. Então, nós temos aqui o 9 menos
o menos 3 no versor I. Mais, abre parênteses, 2 menos quem? Menos o 2? 2 menos o 2 no versor J. Mais K. É sempre o final menos o inicial, né, professor? Isso. Por isso que é variação. 8 menos 5 no versor K. Então, trocar de cor, colocar no vermelho, que agora já te dá a resposta final, né? Portanto, a minha variação da posição, do vetor posição ou do deslocamento escalar, esse rapazinho aqui vai para 0, né? 15. Então vai ficar 9 menos o menos dá mais. 9 mais 3, 12. 12 no versor I. 8 tira 5. Mais 3 no versor K. Isso tudo em metros, né? Se ele pedisse para você calcular o módulo, deixa eu colocar aqui, vamos melhorar o exercício. Determine o módulo do ΔR. Como nós temos só duas coordenadas, é cada coordenada ao quadrado. Então, o módulo do ΔR vai ser o quê? A raiz quadrada de 12 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 12 vezes 12, 144. 3 vezes 3, 9. O módulo do nosso ΔR vai ser 153. A raiz disso? Isso. 12,33. A raiz de 153, né? Vai ser um pouco mais de 12, né? 12,33. 36, professor. 6, maravilha. Então, portanto, Aproximadamente 12,37 por aí. Ah, não, é isso, 37. aproximado, Acho. 12, Dá 369, 31. 369, então podemos colocar 37 metros. Dúvidas? Não, Dúvidas? senhor. Ficou mais claro com o número? Ficou mais claro. Professor, Oi, Aqui no começo aqui, ó, que é o delta, tem o R2 menos R1. certo. Essa subtração foi feita na conta tudo junto aí? Que eu me perdi. Você vai pegar aqui, ó, I com I. Sim. 9 menos o menos 3. JJ. 2 menos o 2. KK. 8 menos 5. Ah, sim. Agora entendi. Obrigado, professor. De nada. Viu, Eduardo? Sempre assim. I com I, JJ, KK. Ah, beleza. Bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Tudo bem? Qual que era a fórmula de calcular o o módulo mesmo? O módulo é a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, mais a terceira coordenada ao quadrado. Quando você tem somente 2, aí você tem lá o a quadrado mais b quadrado mais 2 vezes o ab cosseno. Tudo bem? Para nós é primeira coordenada ao quadrado, segunda ao quadrado, terceira ao quadrado. Podemos Vai avançar? escrever aqui a fórmula? Como escreve? De calcular o módulo quando é essas três coordenadas? É isso? Isso. Você
Você vai pegar o... Deixa eu voltar aqui o slide. Você vai pegar aqui, ó. Primeira coordenada ao quadrado, mais segunda coordenada ao quadrado, mais terceira coordenada ao quadrado. Isso aí na raiz. Que é o que nós fizemos no slide posterior. Certo? Beleza, anotei aqui, valeu. Então vamos lá. Mais alguma pergunta ou podemos avançar para o ML2? Ô, Hélio, Oi. 3 coordenadas no máximo ou vai ter mais de 3? Não. É por isso que tá, ó, de 2 a 3, ou seja, de 2 dimensões e 3. Olha aqui em cima no enunciado. Ah, tá. Quarta dimensão é o tempo, né? Para nós não teria que fazer um ambiente mais global. Aí é meio loucura os cálculos. Professor, Oi. aí você acrescentou nesse exercício o determine o módulo. Caso não pedisse, o exercício não pedisse o módulo, eu deixaria a variação do ΔR normal aí, igual ficou aí. Você deixaria em vermelho ali 12i mais 3K em metro. Tá, eu não precisava somar não, né? Não se soma. Você tá com coordenada I com I, JJ, KK. Não mistura I, JK. Entendi. Quando que você mistura? Quando você jogar o módulo. Que aí você vai pegar cada coordenada ao quadrado, que aí você pode misturar. Então tá. Entendi, Bom? professor. Obrigado. Maravilha. Mais alguma pergunta? É isso aí mesmo, pessoal. Não vamos ficar com dúvida, não. Podemos avançar? Pode. Vamos lá, vamos para o lazer número 2. Lembrando que, pessoal, amanhã não tem o Lab comigo, tá? Se eu não estou enganado, o meu é semana ímpar, né? Ô, professor, falando em laboratório, vai ter o laboratório tipo presencial ou ainda estão resolvendo sobre isso? Só o laboratório, sabe? Ainda estamos resolvendo sobre isso, porque depende de instâncias maiores, né? E o senhor comentou da PS, vai ter que tipo apresentar algum trabalho ou não? Vai ser só teoria? Não, vai ter que fazer o experimento. Se a Denise aceitar o que eu fiz, vai ficar sucesso. Ok. Muito obrigado, professor. Nada. Acho que vocês vão gostar. Vai dar um pouquinho de trabalho para fazer, mas vai ficar legal. Em cima da nossa disciplina de cinemática, tá? Experimento que é o legal, senhor. Então tem que fazer, pô. Sim. Então vamos lá, avançar um pouquinho mais. Alguma pergunta? Então vamos lá. Vou fechar aqui a caixinha do bate-papo que está atrapalhando. Esse exercício aqui, pessoal, esse lazer número 2, deixa eu só dar uma avançada. Deixa eu ver aqui. Tá, depois é velocidade. Então, essa semana não vai ter tarefa? Deixa eu ver. Tô muito bonzinho, hein? Deixa eu ver. Deixa eu ver se dá pra gente fazer essa tarefa. Ainda não. Nossa, essa semana sem tarefa, hein? Muito bonzinho. Até travou aqui. Deixou. Travou o slide. Vou fechar o slide. Eu passo 2 tarefas. Nós estamos na do coelho, né?
compartilhar de novo. Não, mas é importante a gente fazer tarefa, viu, pessoal? A tarefa vai nos ajudar onde estão as dúvidas, para a gente sancionar esses problemas. Só tira uma dúvida minha, pessoal. Vocês costumam interagir desse jeito com os outros professores também? Porque eu estou gostando muito da nossa aula, essa interação. Bom, tem professor que não curte muito, não, a gente ficar perguntando, mas a maioria da sala interage bastante, professor. Nossa, eu gostei. Sim, tipo com a Thaís, assim, com quem se gala, aí nós interage. Agora, dependendo do professor, nós não interage muito, não. Tem Uns que não deixam nem o microfone ligado. Tem professor que fica bravo. Ficou louco. Não, mas é isso aí. Eu quero que vocês não tenham dúvida, tá? Sempre perguntando. Então vamos lá, vamos avançar para esse lazer. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Nós temos 20 minutos. Eu acho que vai dar para fazer o exercício. Temos 15 minutos. 20, Rubem, 20. Não rouba não, 20. Então vamos lá. Então esse lazer número 2, pessoal, eu gostaria que vocês gentilmente lembrassem deles. Por quê? Porque nós vamos depois determinar a velocidade e depois determinar a aceleração nesse mesmo probleminha do coelhinho, tá? Então esse coelhinho, primeiro a gente vai trabalhar com vetor posição. Quando a gente ilustrar a velocidade, vamos trabalhar com o vetor velocidade, depois com o vetor aceleração. Então o lazer 2 diz o seguinte, ó. Você tem lá um coelho que atravessa correndo um estacionamento. Pessoal, não me pergunta o que esse coelho fez, tá? Só aceita. É um coelhinho maroto, sobre a qual havia sido desenhado, por mais estranho que possa parecer, ó, muito estranho, tá? Um conjunto de eixos coordenados. Aí as coordenadas ele deu para nós, ó. Ele deu uma coordenada no X e uma coordenada no Y. Aí ele fala que o tempo está em segundo e o X e o Y estão em metros, tá? Aí ele fala para nós, em 15 segundos, qual é o vetor posição R em notação de vetor unitário. O que significa isso? Escrever o R, um número no versor I, um número no versor J, um número no versor K. Isso que significa notação de vetor unitário. Ele pede para calcular o módulo, ou seja, raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, segunda ao quadrado, terceira ao quadrado, e a direção, determinar o ângulo. Tudo bem? Então, vamos lá. Determinar as condições de contorno para esse coelhinho maroto. Deixa eu colocar aqui em azul para ficar diferente. Então nós temos o seguinte, ó, ele fala para o tempo igual a 15 segundos. Então, no lugar do tempo, nós vamos colocar os 15 segundos associado ao X. Então, o X, quando o tempo for 15, vai resultar o seguinte, menos 0,31 vezes 15 ao quadrado, mais 7,2 vezes 15, mais 28. Isso implica, eu estou colocando o sinal de implica, essa elegância matemática, significando que eu estou escrevendo na mesma linha, né? Que o nosso X, quando o tempo for 15, vai dar 66,25. Alguém calculou junto aí? Isso. 66,25 metros. Bom, determinamos o valor do X, vamos fazer a mesma ideia para o Y. Então, o Y, quando o nosso tempo for 15, vai resultar o seguinte, 0,22 vezes
15 ao quadrado menos 9,1 vezes 15 mais 30. Isso implica, vou colocar aqui em homenagem ao nosso Palmeiras. Que vacilou na rodada. Ele jogou hoje, né? Y15. Alguém calculou esse Y15? Menos 57. Menos 57 metros? Menos 57 metros. Deixa eu ver aqui que o próximo slide. Ah, não, esqueci, eu coloquei mais 9,1, eu coloquei, ao invés de menos, eu errei aqui. Alguma dúvida nesses cálculos que fizemos? Tranquilo? Então vamos escrever agora o vetor unitário. O vetor unitário, portanto, vou colocar assim, ó, o vetor unitário, notação do vetor unitário, para você saber depois na hora de estudar. Então, o nosso vetor unitário vai ser o R, vetor posição, coordenada do X no Y, então vai ser 66,25 no versor Y, menos 57 no versor J, isso em metro. Isso é o vetor unitário. O menos não é dentro do parênteses aí, professor? Aqui, ó. (66) parênteses, né? Ficou claro ou não? É que o Y já é negativo, professor, por isso que ele falou se não tem um parênteses. Ah, não, aqui não precisaria, porque a gente sabe aqui que já não precisa colocar mais, Mais abre com parênteses menos dá mesmo. menos. Já faz o jogo de sinal. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, professor, achei fácil até. Printa a tela que eu Professor, vou... o I sempre vai ser do X e o J sempre vai ser do Y, ou tipo, pode mudar? Sempre assim. I no X, J Beleza. no Y, Z no K. Pessoal, para segunda-feira que vem, se você tiver um tempinho, refaça esses exercíciozinhos que a gente fez, tá? Para você ter o entendimento para a gente avançar. Que a semana que vem a gente vai ver velocidade e, se der certo, aceleração. Esses momentos de lazer 1 e 2 é bom já deixar feito, que vai ter que te mandar depois no final, professor? Não, eu tô pensando nesse lazer número 2. Tô pensando, não, acho que eu vou fazer. Vocês vão fazer esse mesmo lazer 2 para entregar para casa, só que o tempo vai ser 10 segundos. Vai ser nosso primeiro exercício de tarefa. Mas depois que eu terminar aqui, eu vou fazer e printo para vocês. Posso avançar? Pra gente não ficar sem fazer nada essa semana. Então, ó, 66,25 e menos 57. Deixa eu anotar aqui então de novo. Vetor posição. 66,25, né? No I. Menos 57? 57 no J. É isso, pessoal? Isso, professor. 6625 menos 57. Maravilha. Bom, calculamos o vetor posição com relação ao vetor unitário. Agora falta determinar o módulo e a direção. O módulo é só lembrar que é raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda ao quadrado. Então, o módulo é isso que eu vou fazer, isso mesmo. Nós vamos trocar aqui por 10 e vai virar tarefa número 1 nossa. O módulo vai ser módulo de R, vai ser a raiz quadrada
de 66,25 ao quadrado, mais, agora colocar parênteses, tá? Menos 57 ao quadrado, módulo de R. Somando esses dois, o meu deu 7.600. 7.638,06. Foi isso, pessoal? De vocês deu isso também? Portanto, o módulo do vetor posição, raiz desse rapazinho, 87,39. 87,39 metros. Professor, eu tô com uma dúvida só. O ao quadrado, ele não cancela com a raiz? Não, não porque está somando. Só cancelaria se você tivesse... só é multiplicação. Isso, 2 ao quadrado vezes 2 ao Ah, quadrado. tá. Aí Tudo sim. bem. Beleza. Ótima pergunta. Essas coisas que a gente tem que ir tirando essas dúvidas que... Dúvidas, pessoal? Vocês calcularam aí? Deu isso também? Deu. Agora, a direção é lembrar do ângulo. Então, eu vou colocar aqui, ó, direção. Pessoal, depois eu vou mandar certinho. Eu vou organizar aqui. Quanto tempo temos? Falta só a direção. Ah, dá tempo. Depois eu mando também para os líderes, mandar para vocês o primeiro portfolinho da tarefa. É essa aqui. Nós vamos trocar o tempo por 10 segundos. Aí depois eu calculo. Aí semana que vem, eu acho que antes de mandar para o pessoal, eu vou calcular depois, para vocês saberem se fez certinho ou não, tá bom? Então vamos agora graficar. Aí tem que fazer... tarefa vai contar como trabalho, professor? Essa vai ser a primeira tarefa. Ah, tá. Nós Aí vamos tem trocar o 15 por 10. Aí tem Pode que ir. fazer na sulfite. Sulfite. Não esquece Folha de caderno não pode não, professor? Ah, mas fica ruim na hora de você escanear, né? Se você vê que não está atrapalhando na hora de escanear para leitura, aí pode fazer. Mas eu acho que fica elegante na sulfite. Porque vale muito é que eu nota, fazia né? também na almaço, que chama. Eu fazia na almaço também. Eu acho que até fica melhor na almaço do que no caderno. A gente tem que pensar o seguinte, é muita nota para a gente fazer de qualquer jeito. Então vamos lá, vamos graficar esse rapazinho. Tem alguma pergunta no chat? Tá piscando aqui para mim? Só um aviso para colocar um aluno no grupo. Ah, tá. Então nós temos aqui, ó, nosso eixo XY. A coordenada do X é o 6625. Vai estar mais ou menos aqui, ó. 66,25. E o outro é menos... Deixa eu colocar de outra cor. Um pouquinho menor, né? Menos 57 no Y. Então eu tenho o meu plano, vou fechar, né, o plano, início com o fim. Início com o fim. Esse aqui é o meu vetor R. O ângulo está aqui, ó. Vou chamar de θ. Vamos determinar essa direção, ou seja, esse ângulo θ. Lembrando, se ali é 57, aqui também é 57, ó. Menos 57. Correto? Esse vetor aqui em vermelho. Então nós temos a tangente, né? Vai nos proporcionar o ângulo. Vou colocar aqui em azul. Então, cateto oposto. Então a tangente de θ é o cateto oposto, é menos 57 dividido pela cateto adjacente, que é o 66
6,25. Isso implica que a minha tangente de θ vai ser menos 0,86. É isso? Mas não é a tangente. O que interessa para nós é o ângulo. Então, θ é a tangente a menos 1. Lembrar, nossa calculadora tem que estar em DEG, tá? Se não tiver em DEG, dá errado. Deixa eu ver se está em DEG a minha. Beleza, tá tudo certinho. Tangente a menos 1. 40,70. Se eu usar mais número, 57. Deixa eu usar mais número. 16,25. 57. 66,25 dividido dá 0,8603, né? 0,86. Ponto 86 na tangente a menos 1, 40,69. É isso? E vocês deram isso também? O meu deu menos 40, professor. Aproximadamente menos 40,69. Menos 40,69? Isso. Graus. Ou aproximadamente 41, né? Menos 41. Por que sinal de menos, pessoal? Porque lembra, ó, o ciclo trigonométrico está aqui, ó. Quando você vai para o sentido anti-horário, positivo. Quando você vai para o sentido horário, negativo. Por isso que deu menos 40,69. Dúvidas? Não. Tem alguma perguntinha no chat? O professor, só tenho dúvida, como que usa põe a calculadora no, como que fala, Deca? DEG. É um Dzinho que tem em cima da calculadora. Você vai lá no modo para alterar. Ela não tem o Dzinho lá em cima? Se tiver, já está pronto. Ah, achei. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no bate-papo. De onde veio esse 57? O 57 veio do slide anterior. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. No Y, quando você colocou o valor 15, aí vai dar menos 57. Ficou claro, Ludmila? Professor, o senhor pode avançar um slide aí? Eu acho que vai. Eu acho ainda que. Aí, não tá. É aí mesmo. O menos 57 é o valor do Y e o 66,25 é o valor do X. Perfeito. Beleza. Deixa eu. No trabalho vai ser esse número, professor? Printar a tela, que aí eu já vou montar ele agora para vocês printarem já a tarefa. Professor, como é que acha o ângulo na calculadora? Você vai apertar Shift tangente, que vai ser o tangente a menos 1. Ah, tá, entendi. Todo mundo já printou a tela? Tá, então eu vou fechar aqui. Não vão embora não, hein? Só vou interromper o compartilhamento, já vou compartilhar a tarefa. Espera aí. Deixa eu arrumar o meu PowerPoint aqui. Vai ser o nosso lazer número 1, né? Deixa eu copiar esse aqui. Mais fácil copiar aqui.
Cadê o nosso coelhinho? Coelhinho safado. Duplicar. Apagar. Vetor posição. Vetor posição. Ele é representado pela letra R. Fica bem elegante. Momentos de lazer número 1. Espaço, casa. Dever de casa. 10 segundos. Depois eu vou calcular também, pessoal, aí beleza. Deixa eu